Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da salvação, a palavra da vida, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. A palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 13, versículo desde o 24 até o 28. Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus Cristo diz uma palavra figurada referentemente à pessoa de Deus. Ele diz, do versículo 25 em diante: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá, dizendo: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Verdadeiramente, como nós acabamos de observar as palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme está na Escritura, chegará um dia onde muitos vão procurar entrar pela porta estreita. Chegará um dia onde muitos vão tentar alcançar a salvação, mas o próprio Jesus Cristo disse que as pessoas não vão conseguir. Chegará um dia que os homens vão andar de um lado para o outro e não conseguirão de maneira nenhuma salvar suas almas, porque, na verdade, até o dia de hoje nós temos sim a grandiosa oportunidade de alcançarmos a salvação, porque Jesus Cristo morreu por todos nós. Nós temos a possibilidade de alcançar a salvação sim, porém chegará um dia que a porta da salvação será fechada. Chegará um dia onde os homens vão tentar aceitarem Jesus Cristo e vai ser tarde demais. Por isso que o profeta Isaías diz, no capítulo 55 do livro, versículos 6 e 7, ele disse a seguinte coisa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Versículo 7 diz: deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Esta é a vontade de Deus, que os homens se arrependam dos pecados e olhem para o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque apenas ele pode perdoar os seus pecados, apenas ele pode escrever o seu nome no livro da vida, apenas ele pode nos dar a vida eterna. Porém, Deus nos dá, através de Jesus Cristo, esse grandioso aviso. Até o dia de hoje, a porta está aberta, mas amanhã pode ser tarde demais. Não apenas porque realmente vai chegar o final de tudo, vai se fechar a porta, a grande tribulação virá, o anticristo vai governar essa terra, o povo de Deus será levado para o céu no arrebatamento, e esse mundo aqui virará uma tremenda tribulação, quase que um inferno essa terra se tornará. Haverá 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Os homens vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Jesus Cristo disse, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que naqueles dias haverá uma aflição tão grande nessa terra, como nunca houve, desde quando o mundo foi criado. Os homens vão sofrer altamente. Os homens vão passar por uma tribulação que o próprio Jesus Cristo disse que eles irão desmaiar de terror
pela expectação das coisas que vai acontecer nessa terra. Nós temos que se preocupar com a salvação das nossas almas, porque cada um de nós temos um prazo de validade, cada um de nós temos um período de tempo para vivermos aqui nessa terra. Cada um de nós temos um prazo em nossas vidas. Nós nascemos e crescemos, mas temos que ter na nossa consciência que um dia nós iremos morrer, e pode ser até hoje. Mas como está a sua vida? Como está a sua situação diante de Deus? Porque, como se já não bastasse ser tão terrível, essa tão grande realidade que cerca a nossa vida, perder a salvação, ficar na grande tribulação, como se não bastasse ser tão terrível essa grande realidade, tanto mais ainda é a eternidade que aguarda a todos nós. Porque cada um de nós iremos morrer um dia. Como eu já tenho dito anteriormente, pode ser até hoje o dia da sua partida. Ninguém sabe até quanto tempo irá viver. Ninguém sabe se irá acordar amanhã. Mas, sobretudo, nós temos que ter seguradamente a salvação das nossas almas garantidas. Porque todos nós seremos julgados. Todos nós iremos passar por um julgamento eterno. Está escrito no Salmo 89, versículo 48, duas perguntas impossíveis do homem escapar. Está escrito: que homem há que viva e não conheça a morte? A outra pergunta é: ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível? E a resposta é: ninguém, porque todos nós nascemos e ninguém vai viver aqui para sempre. As pessoas morrem. E a outra é: ou quem poderá livrar a sua alma do poder do mundo invisível, que significa a eternidade? Nenhum de nós consegue escapar da eternidade. A vida não acaba aqui. Jamais acredite nisso. Nenhum de nós, após morrermos, não iremos deixar de existir. Nenhum de nós, após morrermos, não iremos reencarnar em nada. Nenhum de nós não iremos para purgatório, passar um período lá e depois entrar no céu. Jesus Cristo disse a realidade da vida após a morte. Após a morte segue-se o juízo, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Vindo depois disso, o julgamento das nossas almas. Quando nós morrermos, passaremos por um julgamento na mesma hora. Não imagine também que quando você morrer, você vai ficar dormindo, aguardando o julgamento acontecer. Você vai ficar acordado após morrer. Ou você vai subir, ou você vai descer. Você é quem decide isso aqui nesse mundo. Porque Jesus Cristo veio e ele disse, no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, a seguinte coisa. Ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Também ele disse, no capítulo de número 7 ainda, versículo 21, quem é que vai entrar no céu? Ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então ele disse quem vai entrar, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pois em verdade, para se entrar no reino eterno, para se entrar na cidade celestial, na vida eterna, é necessário obedecer à vontade de Deus e guardar os seus mandamentos. É necessário, verdadeiramente, aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida e seguir a vontade dEle, conforme tudo quanto está escrito. Jesus Cristo disse, no capítulo de número 9 do Evangelho de Mateus, versículo 22, 23, 24, 25, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, terá que perder. E todo aquele que perder sua vida por amor de mim, esse a salvará. No último versículo ele diz, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou
o que o homem daria por resgate da sua alma. Nós temos que nos preocuparmos com a nossa salvação. Nós temos que nos preocuparmos com a vida eterna, porque ela será eterna, ou para o bem, ou para o mal, eternamente do fogo do inferno. Jesus Cristo, ele falou no capítulo de número 5 de Mateus, versículo 29, a seguinte coisa. Ele disse: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança ele para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que tu ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus Cristo, ele não está mandando de maneira nenhuma nós arrancarmos os nossos olhos. Jamais. Isso é uma palavra figurada. É uma figura de linguagem. Jesus, ele não quer que a gente arranque os nossos olhos. Ele está falando a seguinte coisa: se existem coisas em nossa vida que causam escândalo, que nos faz pecar contra Deus, é melhor que a gente arranque isso da nossa vida do que a gente ir para o inferno com isso em nossa vida. É melhor que a gente se afaste do pecado e entre no céu do que viver no pecado e ser lançado no inferno, a gente com o nosso pecado. No capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas, versículo desde o 19 até o 31, Jesus Cristo, ele contou o que acontece quando o ser humano morre. Jesus Cristo contou a realidade da vida após a morte. Ele disse, contando a história de dois homens. Um era um mendigo, chamado Lázaro. O outro era um homem rico. Então Jesus Cristo disse, ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e este homem vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia com o corpo cheio de chagas na porta do rico. E ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que um certo dia, Lázaro, o mendigo, ele morreu. E Jesus Cristo disse que quando esse homem morreu, desceram anjos do céu e levaram ele para o paraíso na mesma hora. Levaram ele para o seio de Abraão. Então Jesus Cristo disse que morreu também o rico. E Jesus disse que quando esse homem morreu, ele fechou os olhos na terra, mas quando ele abriu, ele apareceu no inferno. Ele apareceu queimando no inferno. E Jesus Cristo disse que ele, abrindo os olhos, estava em tormentos no Hades. Então, ele olhou lá para cima, porque quem está no inferno consegue ver também quem está no céu. Ele olhou para cima e ele disse, pedindo ajuda àquele homem que antes era um mendigo e que vivia na porta dele. Ele reconheceu, Jesus Cristo disse, que ele reconheceu aquele homem que antes era um mendigo e agora estava no céu. E ele disse, pedindo ajuda que levasse um dedo molhado com água até onde ele estava, porque estava sendo atormentado por um fogo e morrendo de sede. Então foi respondido para ele, filho, lembra que tu tiveste teus bens em tua vida e Lázaro apenas teve males. Agora, ele está sendo consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ele viu que não tinha jeito para ele, mas como após a morte ninguém fica dormindo, após a morte as pessoas continuam acordadas, ele lembrou que na terra ele tinha 5 irmãos que estavam vivos ainda na terra. Então ele disse, eu te peço então que tu o mandes à casa de meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles dê testemunho, para que também não venham para esse lugar de tormento. Então, ele ouviu a seguinte coisa, lá na terra, eles têm Moisés e os profetas, ouça eles. Então ele disse, não, mas se ele fosse lá na terra, e avisasse para a minha família, eles iriam se arrepender, crendo nele. Abraão respondeu a última coisa para ele, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco
acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Significando de modo muito absoluto que aqui na terra nós temos Moisés, que por simbologia significa a lei de Moisés, a palavra de Deus. Aqui na terra nós temos os mandamentos. Aqui na terra nós temos tudo para alcançar a salvação. E nós temos os profetas também, que são as pessoas que pregam, que anunciam a eterna salvação das nossas almas, que está exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo, para levar sobre ele as nossas iniquidades, para levar sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, para nos dar a salvação, a vida eterna. Mas é necessário que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade de Deus, para que não morram e não vá para o inferno. Porque Jesus Cristo disse, no capítulo de número 13 do Evangelho de João, versículo de número 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem obedecer a ele, não é condenado. Então Jesus Cristo diz, mas quem não obedecer a ele, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Também está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 21, a seguinte coisa. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da condenação. Então ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, dissensões, pelejas, glutonarias, bebedices, ladruices, homicídios, homossexualismos, e todo tipo de coisa que se parece com essas, acerca das quais está escrito que os que praticam tais coisas não herdará o reino de Deus. Pois em verdade os homens precisam se arrepender dos pecados. As pessoas precisam abandonar os pecados e fazer a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo perdoa todas as pessoas que se chegam a Ele. Ele disse que todos os quais vêm até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Jesus Cristo veio a esse mundo para tirar o pecado do mundo, para desfazer as obras do diabo, para salvar as nossas almas. Mas é necessário que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade de Deus, para que não passem a eternidade queimando no inferno. Jesus Cristo disse que no inferno o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e de noite, incessantemente, jamais haverá fim. Não imagine que existe purgatório, porque isso é um grande engano. O que existe é o juízo eterno de Deus, o qual é sem misericórdia. Enquanto estamos na terra, enquanto estamos vivos, nós temos a grandiosa oportunidade de alcançarmos a salvação. Porém, quando os homens morrem em pecados e não alcançam o perdão enquanto estão vivos, não fazem a vontade de Deus enquanto estão vivos, quando essas pessoas morrem sem o nome escrito no livro da vida, elas serão lançadas no inferno na mesma hora. E não haverá maneira nenhuma de salvação. Jamais haverá. Porque está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 15, a seguinte coisa: que aquele que não for achado com o nome escrito
no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É necessário que os homens se arrependam dos pecados e façam a vontade de Deus, para que não sejam condenados. O inferno é real, a condenação é eterna. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele ainda está perto. Se arrependa dos pecados. Busque ao Senhor. Cuide da sua alma, porque a salvação é individual. Busque fazer a vontade de Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo, porque só Ele, apenas Ele, pode te livrar do fogo do inferno. Busque e não brinque com isso, porque a sua vida depende disso. Você pode ter absoluta certeza. Se você morrer sem a salvação, se você morrer sem servir a Jesus Cristo, você vai queimar eternamente no inferno. Isso é um fato absoluto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não desperdice a oportunidade que o Senhor Deus te deu. Se você acordou no dia de hoje, pode ter certeza, é a misericórdia de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas foram dormir ontem e não acordaram hoje. Mas você acordou. Isso é a misericórdia de Deus. Busque e reconheça isso, porque a sua vida depende disso. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade de estar aqui, mais uma vez, anunciando a palavra da vida, a palavra da salvação. A única palavra que pode salvar o ser humano da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. Que Deus guarde você que está ouvindo essa palavra. Leia a Bíblia, vá a uma igreja, aceite Jesus Cristo e cuide da sua alma. Porque você vai comparecer diante de Deus e você vai ser julgado pelas suas obras. Assim está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, a seguinte coisa: o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que fizermos, quer seja bom ou mal. E até aquilo que está encoberto, Deus trará a julgamento naquele grande dia. No exato momento que nós morrermos, seremos julgados. Significando que a única coisa que importa é fazer a vontade de Deus. Porque todos nós iremos comparecer perante o trono dele. E se nós não estivermos conforme a vontade dele, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Jamais. Também fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, versículo 11 e 12, capítulo 14, a seguinte coisa: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também falou o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ele disse que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida pelas coisas e as obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Iremos prestar conta. Iremos comparecer perante do julgamento eterno de Deus. Como está a sua vida? Busque enquanto você pode achar. Porque a qualquer momento pode chegar o final da nossa vida, e pode ser até hoje. Iremos ser julgados, mas apenas as pessoas que servirem a Jesus Cristo e guardarem os seus mandamentos alcançarão a salvação. Não desperdice isso, não despreze, em nome de Jesus. Eu dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.